O chá de bebê estava acontecendo no jardim da casa de Camila, em Curitiba. 50 convidados, decoração rosa e dourada, mesa de doces elaborada. Fernanda estava sentada na cadeira principal, grávida de 6 meses, sorrindo enquanto abria presentes. Ao lado dela, seu noivo Rafael, 29 anos, engenheiro civil. Eles casariam em 2 meses. Timing perfeito para a bebê nascer 3 meses após casamento. Tudo planejado. Tudo perfeito. Até que Vanessa chegou. Ex-namorada de Rafael. 2 anos de relacionamento que tinha terminado há 18 meses. Ela não estava convidada, mas entrou mesmo assim, vestido vermelho em festa de rosa, confiante, determinada. E quando todos estavam reunidos, quando Fernanda estava segurando o ursinho de pelúcia que tinha acabado de ganhar, Vanessa falou, alto, claro, para todos ouvirem. Isso é farsa. Fernanda não está grávida de Rafael. Está grávida de outro homem. E eu posso provar. Silêncio absoluto. 50 rostos se virando. Fernanda ficando branca. E Rafael levantando da cadeira ao lado dela, olhando não para Vanessa, mas para sua noiva, com expressão que Fernanda nunca tinha visto. Dúvida, raiva, traição. E antes que Fernanda pudesse dizer qualquer coisa, antes que pudesse defender-se, Rafael fez algo que mudaria tudo. Sai, disse ele para Fernanda. Voz gelada. Sai da minha casa, agora. E quando o teste de DNA finalmente chegasse, semanas depois, quando verdade fosse revelada, seria tarde demais. Porque algumas palavras, uma vez ditas, não podem ser retiradas. Algumas acusações, uma vez feitas, destroem tudo. E Fernanda estava prestes a aprender isso da forma mais dolorosa possível. Antes de continuar com essa história emocionante, se inscreve aqui no canal para receber sempre histórias especiais como essa e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. 6 meses antes daquele momento devastador no chá de bebê, Fernanda estava em consultório médico, recebendo notícia que mudaria sua vida. Parabéns, disse médica com sorriso. Você está grávida. Aproximadamente 6 semanas. Fernanda estava em choque, feliz, assustada. Ela e Rafael tinham começado a tentar há apenas 3 meses. Acharam que levaria mais tempo. Tem certeza? Absoluta. Veja aqui no ultrassom. Pequeno ainda, mas lá está. Seu bebê. Fernanda olhou para a tela, para pontinho minúsculo que era começo de vida, e começou a chorar. Lágrimas de felicidade, de antecipação, de amor já profundo. Quando posso contar para meu noivo? Quando quiser, mas sugiro esperar até 12 semanas para anunciar para todo mundo. Primeiras semanas são delicadas. Fernanda mal podia esperar. Planejou revelação perfeita, jantar especial, caixinha de presente com teste de gravidez dentro e sapatinhos de bebê. Quando Rafael abriu, quando viu, expressão dele foi tudo o que Fernanda esperava. Choque, alegria, lágrimas. Sério? Estamos tendo bebê? Estamos. Você vai ser pai. Ele a pegou no colo, girando, rindo, chorando. Isso é melhor notícia, melhor coisa que já aconteceu. E nos meses seguintes tudo foi mágico. Rafael ia a todas as consultas, comprava livros sobre paternidade, pintou o quarto de bebê, estava tão envolvido, tão presente, tão feliz. Família dele adorou notícia. Pais de Rafael ficaram emocionados. Seria primeiro neto. Irmã dele, Camila, ofereceu fazer chá de bebê. Tudo era celebração. Mas então, Vanessa apareceu. 3 meses de gravidez, na festa de aniversário de amigo mutual. Rafael, cumprimentou ela, olhando para Fernanda. E você deve ser a noiva, Fernanda, certo? Certa. Ouvi que está grávida, parabéns. Rápido, não? Vocês estão juntos há quanto? 8 meses. Havia algo no tom. Algo que fez Fernanda desconfortável. 9 meses. E sim, bebê foi surpresa boa. Aposto que foi. Vanessa sorriu, mas não alcançou olhos. E quando se afastou, Fernanda comentou com Rafael. Sua ex é interessante. Ela é complicada. Não terminou bem entre nós. Ela não queria terminar. Por que terminaram? Porque não era certo. Ela queria casar, ter filhos. Mas eu não. Não sentia o que deveria sentir. Não amava ela como ela merecia. E ela aceitou? Eventualmente. Mas foi difícil. Dramático.
E claramente ainda não superou completamente. Fernanda deveria ter prestado mais atenção naquele momento. Deveria ter visto sinais de aviso, mas estava feliz, focada em gravidez, e não imaginou que Vanessa se tornaria problema. Mas Vanessa estava observando, calculando, e quando viu Rafael feliz, prestes a casar, tendo o bebê que sempre quis com outra pessoa, algo nela quebrou, ou talvez algo nela sempre esteve quebrado, e decidiu destruir. Começou pequeno, comentários em redes sociais. Engraçado como rápido as coisas acontecem às vezes, quase como se fossem planejadas. Depois, mensagens para amigos comuns. Vocês não acham estranho? Eles mal se conhecem e já estão tendo bebê? E então, mais direto, mensagem para a irmã de Rafael, Camila. Sei que não é minha conta, mas acho que você deveria saber. Fernanda tem histórico. Antes de Rafael, ela estava com outro cara. Sério. E timing da gravidez. Sei lá, parece suspeito. Camila, leal a irmão, mostrou mensagem para Rafael. Vanessa está dizendo coisas. Sobre Fernanda, sobre bebê. Rafael ficou furioso. Ela é louca. Ignoramos. Mas e Siwa? E se nada? Fernanda não mentiria. Não sobre isso. Mas semente de dúvida foi plantada. Pequena, mas lá. Quando Fernanda mencionou que tinha tido relacionamento antes de Rafael, relacionamento que tinha terminado mal há 1 ano, Rafael perguntou, quanto tempo antes de nós? 1 ano. Por quê? Só curiosidade. Mas não era apenas curiosidade. Era dúvida começando a crescer. 5 meses de gravidez, Vanessa escalou. Ligou para Rafael diretamente. Preciso te contar algo. Como amiga. Como alguém que se importa com você. Vanessa, não somos amigos. E se é sobre Fernanda? É. E você precisa ouvir. Ela mentiu para você. Sobre tudo. Sobre o quê? Sobre gravidez. Sobre quem é pai. Rafael, fiz pesquisa. Fernanda estava com outro cara há 1 ano. Diego. E eles terminaram exatamente 9 meses antes do bebê nascer. Isso não prova nada. Não? E se eu te disser que vi ela com ele? Há 7 meses? Quando vocês já estavam juntos? Rafael sentiu frio. Está mentindo. Estou? Então por que ela nunca mencionou ele? Por que não te contou que ex ainda está por aí? Porque não importa. Ele é passado. Ou é presente e futuro. Porque esse bebê pode ser dele, e você está prestes a casar com mulher grávida de outro homem. Rafael desligou, furioso. Mas dúvida estava crescendo, infectando tudo. E quando ele perguntou Fernanda sobre Diego, quando ela confirmou que sim, tinha terminado há 1 ano, que não tinha mantido contato, ele viu hesitação, pequena. Mas lá, você tem certeza? Que não viu ele? Tenho. Por que está perguntando isso? Porque Vanessa disse que viu vocês juntos. Ela está mentindo, tentando causar problemas. Então você nunca viu Diego depois que terminou? Fernanda hesitou. E naquela hesitação tudo mudou. Eu que vi uma vez, por acaso, no shopping. Conversamos por 5 minutos, nada mais. E não me contou. Porque não importava, foi conversa casual. Oi, como vai? Tchau. Mas mentiu, por omissão. Não menti, apenas não mencionei encontro irrelevante. Mas para Rafael era mentira. E combinado com insinuações de Vanessa, virou evidência em mente dele. No dia do chá de bebê, Rafael já estava em espiral, dúvidas consumindo. E quando Vanessa apareceu, quando ela fez acusação pública, devastadora, algo nele quebrou. Isso é farsa. Fernanda não está grávida de Rafael. Está grávida de outro homem. E eu posso provar. Fernanda levantou, grávida e lenta, olhando para Vanessa com horror. Isso é mentira, como você ousa? É mentira? Interrompeu Vanessa. Então explica por que você estava com Diego há 6 meses, por que ele te ligou na semana passada, e por que bebê parece ter sido concebido exatamente quando você ainda estava com ele. Não estava com ele, já tinha terminado, mas viu ele, falou com ele e está grávida de bebê que pode ser dele. Rafael estava de pé agora, olhando para Fernanda, e havia frieza em olhos dele que ela nunca tinha visto. É verdade? Diego te ligou? Ligou, uma vez, para devolver algo que eu tinha deixado no apartamento dele há 1 ano. Nada demais. E você não me contou isso também? Porque não importava.
Tudo importa, cada mentira pequena, cada omissão. E agora estou aqui no chá de bebê de uma criança que pode não ser minha. É sua, claro que é sua. Rafael, você não pode acreditar nela. Ela está tentando nos destruir. Mas Rafael estava além de razão. Meses de insinuações de Vanessa tinham feito o trabalho. E essa acusação pública foi gota final. Sai, disse ele, voz morta, fria. Sai da minha casa. Agora. Rafael, não. Agora. Não quero ver você. Não quero ouvir suas mentiras. Sai. Fernanda estava chorando. 50 convidados assistindo horrorizados. E ninguém se movendo. Ninguém defendendo ela. Camila finalmente falou. Fernanda, acho melhor você ir. Deixar Rafael se acalmar. Mas eu não fiz nada. Bebê é dele. Como podem acreditar nela ao invés de mim? Por que você mentiu? Gritou Rafael. Sobre Diego, sobre conversa, sobre ligação. E se mentiu sobre isso, mentiu sobre o que mais? Fernanda olhou ao redor. Para rostos que tinham sido amigáveis minutos atrás. Agora frios, julgadores, acreditando em Vanessa ao invés dela. E percebeu, tinha perdido, sem defender-se, sem ser ouvida, julgada e condenada em questão de minutos. Está bem, disse ela, voz quebrando. Vou embora. Mas quando verdade sair, quando o teste de DNA provar que estou certa, quero que lembre desse momento, de como me tratou, de como acreditou em mentiras ao invés de mim. Ela saiu, grávida, humilhada, sozinha, e deixou para trás vida que tinha construído, noivo que amava, futuro que tinha planejado. Nos dias seguintes, Rafael não atendeu ligações dela, bloqueou ela em tudo, e quando Fernanda foi buscar coisas no apartamento que dividiam, ele não estava lá. Apenas caixas com suas roupas na porta. E bilhete. Não volta, nunca mais. Mãe de Fernanda ficou furiosa quando soube. Como ele ousa? Como ousa acreditar em ex-maluca ao invés de você? Porque ela plantou dúvidas. E eu não contei sobre encontro com Diego, sobre ligação. Pequenas omissões que viraram grandes mentiras na cabeça dele. Mas bebê é dele, você sabe, e quando o teste provar, ele vai fazer teste. Ele nem está falando comigo. Como vou convencê-lo? E ali estava problema. Rafael tinha se fechado completamente e Fernanda estava sozinha, grávida de 6 meses, sem noivo, sem casa, sem futuro que tinha imaginado. 2 semanas após chá de bebê, advogado de Rafael mandou carta, solicitando o teste de paternidade, assim que bebê nascesse. Até lá, dizia a carta, Sr. Rafael não terá contato com senhorita Fernanda e pede que respeite essa decisão. Fernanda chorou lendo, porque significava 3 meses. 3 meses sozinha, 3 meses sem apoio dele, 3 meses para provar inocência que deveria ser óbvia. Mas também significava esperança, porque teste provaria, cientificamente, indiscutivelmente, que bebê era de Rafael. E então ele teria que se desculpar, teria que reconhecer erro. Mas 3 meses pareciam eternidade. Enquanto isso, Vanessa estava triunfante. Tinha conseguido, tinha destruído o relacionamento, tinha tirado Rafael de Fernanda. Mas vitória dela foi curta, porque 2 semanas após chá de bebê, Rafael confrontou ela. Você disse que podia provar, que tinha evidência que bebê não é meu. Tenho. Então mostra, agora. Porque se está mentindo, se fez isso por ciúmes. Vanessa hesitou. E Rafael viu. Viu dúvida. Viu mentira. Você não tem nada, você inventou tudo. Não inventei, eu vi ela com Diego, eu ouvi ligação. Como ouviu ligação? Eu estava perto quando ela atendeu. Perto? Ou você está stalkeando ela? Stalkeando nós? Vanessa ficou quieta. E culpa em rosto dela disse tudo. Oh Deus, sussurrou Rafael. Você fez isso. Destruiu tudo. Por ciúmes, por vingança. Porque você devia ser meu. Íamos casar, ter filhos, e você me deixou, por ela. Porque não te amava, e você fez isso. Você destruiu mulher inocente porque está obcecada por mim? Ela não é inocente. Ela te prendeu com gravidez. Ou ela me deu presente que você nunca pôde, porque eu quero esse bebê. Quero família, mas com alguém que amo. E não era você. Vanessa estava chorando agora. Mas bebê pode não ser seu. Ou pode. E eu expulsei mãe do meu filho por causa de suas mentiras.
por causa de dúvidas que você plantou. Rafael saiu de lá destruído, porque percebeu, tinha cometido erro gigantesco. Tinha expulsado Fernanda, acreditado em Vanessa, e agora Fernanda não falava com ele, não atendia, e ele merecia esse silêncio. Mas tinha que tentar, tinha que descobrir verdade. E se bebê fosse dele, e algo profundo nele dizia que era, tinha que corrigir erro. Tentou ligar, mensagens, nada. Fernanda tinha bloqueado ele também. Justa retaliação. Então foi à casa da mãe dela. Dona Regina atendeu porta com expressão gélida. O que quer? Falar com Fernanda. Por favor. 5 minutos. Não, você fez escolha. Acreditou em mentiras. Expulsou minha filha grávida de sua casa na frente de 50 pessoas. E agora quer conversar? Eu sei que errei. Cometi erro terrível. Mas preciso saber. Sobre bebê. Bebê é seu. Como sempre foi. Como Fernanda sempre disse. Mas você não acreditou. Porque fui idiota. Porque deixei dúvidas consumirem. E agora? Agora, perdi ela. Regina estudou ele. E viu remorso real. Mas também viu dor que tinha causado. Ela não quer ver você. E respeito a decisão dela. Então não vai falar com ela. Não agora, talvez nunca. Mas o teste. Haverá teste. Quando o bebê nascer. Como seu advogado solicitou. E então você saberá, cientificamente, o que coração já deveria ter dito. Porta fechou. E Rafael ficou ali, percebendo. Tinha perdido tudo. Por escutar pessoa errada, por duvidar de pessoa certa. E ainda faltavam 3 meses até bebê nascer. 3 meses até teste. 3 meses até verdade. Mas antes de continuar e descobrir o que o teste de DNA revela, e se Rafael consegue reconquistar Fernanda, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma história nova. Você acha que Fernanda pode perdoar Rafael? O bebê é realmente dele? E o que você faria no lugar dela? Daria segunda chance? Me conta também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, que vou marcar seu comentário com um coração especial. Agora sim, vamos voltar para a nossa história. Os 3 meses seguintes foram os mais longos da vida de Fernanda. Grávida, sozinha, preparando para a chegada de bebê sem pai ao lado. Cada consulta médica era lembrete. Cada roupa de bebê que comprava era dor, porque deveria estar fazendo isso com Rafael. Mas Rafael tinha feito escolha. Tinha acreditado em mentiras. E agora, Fernanda estava sozinha. Exceto não completamente sozinha. Mãe dela, Regina, estava lá. Sempre. Forte. Apoiadora. Você não precisa dele, dizia. Bebê vai ter amor. Seu amor. Meu amor. É o que importa. Mas Fernanda queria que bebê tivesse amor do pai também. E parte dela. Parte que odiava admitir. Ainda amava Rafael. Mesmo depois de tudo. 2 semanas antes da data prevista, Fernanda estava em consulta quando médica franziu testa olhando para monitor. Tudo bem? Perguntou Fernanda preocupada. Sim, tudo bem. Mas bebê está em posição e você está começando a dilatar levemente. Acho que essa menina está com pressa. Pressa? Ainda faltam 2 semanas. Bebês têm cronograma próprio. Sugiro estar preparada. Pode ser mais cedo que pensa. Fernanda saiu da consulta nervosa e sozinha, porque quando o trabalho de parto começasse, não teria Rafael para segurar sua mão, para respirar com ela, para estar lá quando filha nascesse. 3 dias depois, às 2 da manhã, contrações começaram, fortes, regulares, e Fernanda soube. Era hora. Mãe, chamou. Está começando. Regina a levou para o hospital. E nas horas seguintes, enquanto dor aumentava, enquanto contrações ficavam mais próximas, Fernanda pensou em Rafael, constantemente, desejando que ele estivesse ali, odiando que não estava, e odiando mais ainda que parte dela ainda queria ele ali. 12 horas de trabalho de parto, 12 horas de dor, e finalmente às 2 da tarde, bebê chegou. É menina, anunciou médica, saudável, perfeita. Quando colocaram o bebê nos braços de Fernanda, quando ela olhou para o rostinho minúsculo, tudo mais desapareceu. Dor, raiva, solidão. Havia apenas amor, absoluto, incondicional. Olá, Helena,
sussurrou Fernanda, nome que tinha escolhido. Homenagem à avó. Bem-vinda ao mundo. Helena tinha olhos escuros, cabelo preto. E quando abriu olhos pela primeira vez, Fernanda viu. Viu Rafael nela, formato dos olhos, expressão. E soube, mais uma vez, que essa bebê era dele. Sempre foi. Ela se parece com ele, disse Regina suavemente. Não há dúvida. Eu sei. E ele vai saber também, quando o teste provar. Teste foi agendado para 3 dias após nascimento. Tempo para Helena se estabilizar. Tempo para coletar amostras. E tempo para Fernanda preparar emocionalmente para ver Rafael pela primeira vez em 3 meses. Na manhã do teste, Rafael chegou ao hospital com o advogado, formal, distante. Mas quando a enfermeira trouxe Helena para a coleta, quando ele viu o bebê pela primeira vez, algo em expressão dele mudou, suavizou, quebrou, e havia lágrimas em olhos dele. Ela é perfeita, sussurrou. É, concordou Fernanda, segurando Helena protetoramente. E é sua, como sempre foi. Rafael não respondeu, apenas olhou, para a bebê, para a mulher que tinha expulsado, e peso de erro dele estava claro em rosto. Coleta foi rápida, suave na bochecha de Helena, suave na bochecha de Rafael. E então espera, 5 a 7 dias para resultados. Vou ligar quando chegar, disse advogado para Fernanda. E então discutimos próximos passos. Próximos passos, repetiu Fernanda. Você quer dizer quando provar que sou inocente? Quando provar que nunca menti? Esses próximos passos? Advogado teve decência de parecer desconfortável. Senhorita Fernanda, entendo que está chateada. Chateada? Fui acusada publicamente de traição. Expulsa de casa grávida. Bloqueada por pai do meu bebê. Passei 3 meses sozinha. E você acha que estou chateada? Rafael finalmente falou. Fernanda, eu... Não, você não fala comigo. Não agora. Esperou até teste para acreditar em mim. Então, espera resultado. E então, talvez, eu considere ouvir desculpas. Ela saiu. Helena nos braços, deixando Rafael ali, com peso de culpa e arrependimento. 6 dias depois, ligação chegou. Advogado. Voz cuidadosa. Senhorita Fernanda. Resultados chegaram. Coração dela acelerou. Mesmo sabendo verdade, estava nervosa. E? Teste de paternidade mostra 99% de probabilidade que Rafael é pai biológico de Helena. Alívio, raiva, vindicação, tudo ao mesmo tempo. Então está provado, cientificamente, inquestionavelmente, que sempre disse verdade. Sim, e Sr. Rafael gostaria de falar com você, pessoalmente, para discutir. Discutir o quê? Custódia? Visitação? Porque se acha que depois de tudo vou facilmente entregar minha filha. Não é sobre isso, é sobre... Já desculpas reais. E tentar corrigir erro. Fernanda hesitou. Parte dela queria recusar. Fazer ele sofrer como ela sofreu. Mas parte dela, parte que ainda amava a idiota que era pai de Helena, queria ouvir. Queria ver se remorso era real. Uma reunião, com minha mãe presente, em local neutro. E ele tem 10 minutos. Concordo com termos. Encontraram em café, Fernanda com Helena no colo, Regina ao lado e Rafael, chegando 15 minutos adiantado, olhando nervoso e destruído. Quando sentou, quando olhou para Fernanda e Helena, primeira coisa que fez foi chorar. Sinto muito, disse ele, voz quebrando. Tanto, mais que pode imaginar. Cometi erro. Erro terrível, imperdoável, e não tenho desculpa. Nenhuma. Fernanda ficou quieta, deixando ele continuar. Vanessa plantou dúvidas, mas eu deixei crescer. Eu escolhi acreditar nela ao invés de você. Escolhi duvidar. E quando ela fez aquela acusação pública, eu entrei em pânico e fiz pior coisa possível. Você me expulsou, disse Fernanda, voz gelada, na frente de 50 pessoas, grávida de 6 meses, do seu bebê. Me expulsou como se eu fosse lixo. Eu sei, e vou carregar isso para sempre. Vou carregar o olhar no seu rosto, o choro, a humilhação. E fato que perdi 3 meses de gravidez, perdi ultrassons, consultas, preparação. Perdi tudo porque fui covarde. Você foi pior que covarde. Você foi cruel e injusto, e me julgou sem me dar chance de defender. Rafael assentiu.
tudo verdade. E não posso mudar isso, não posso voltar, mas posso tentar ser melhor daqui para frente, para Helena, para você. Se deixar. Por que deveria? Por que deveria dar chance após tudo? Não deveria, não mereço, mas Helena merece pai. Pai presente, que a ama, que quer estar na vida dela, e eu quero isso, desesperadamente. Fernanda olhou para Helena, para Rostinho dormindo pacificamente. Você quer ser pai, mas não quer ser meu parceiro, não quer estar comigo. Rafael olhou diretamente nos olhos dela. Quero tudo. Você, Helena, família, mas entendo se não quer. Entendo se nunca pode perdoar. Então, se apenas deixar ser pai, estar presente para Helena, já é mais que mereço. Regina, que tinha ficado quieta, finalmente falou. E Vanessa, o que aconteceu com ela? Nunca mais falei com ela. Bloqueei ela em tudo e coloquei ordem de restrição, por stalking, por assédio, por tudo que fez. Isso não desfaz dano, observou Regina. Não, nada desfaz, mas é começo. E estou em terapia, trabalhando em por que deixei ser manipulado, por que não confiei, por que fui tão fraco. Fernanda estudou ele e viu remorso genuíno, mas também viu dor que ele causou e não sabia se era suficiente. Preciso de tempo, disse finalmente, para processar, para decidir. Mas pode ver, Helena, visitas supervisionadas primeiro, para estabelecer conexão. Obrigado, muito obrigado. Não agradeça ainda, porque se machucar ela, se falhar com ela como falhou comigo, acabou. Para sempre. Entendido? Entendido. E prometo, nunca vou falhar com ela. Nos meses seguintes, Rafael visitou religiosamente, 2 vezes por semana, sempre pontual, sempre presente. Trazia fraldas, roupas, brinquedos e, mais importante, trazia tempo, atenção, amor. Fernanda observou e viu o pai que ele estava se tornando, cuidadoso, gentil, completamente apaixonado por Helena. E aos poucos, muito lentamente, raiva dela começou a suavizar, não desaparecer, mas suavizar. Ele é bom pai, admitiu para a mãe 3 meses após nascimento de Helena. Mas isso não apaga o que fez. Não apaga. Mas pessoas cometem erros, erros terríveis. E se realmente se arrependem, se realmente mudam, não merecem segunda chance? Depende. Você quer dar segunda chance porque acha que ele mudou ou porque ainda o ama? Fernanda pensou honestamente. Ambos. E isso é problema? Não é problema, mas é complicado. Porque se voltar com ele, tem que ser porque confia. Realmente confia. Não porque quer família perfeita para Helena. E se eu puder confiar de novo? Eventualmente? Então dá tempo. Testa. E vê se ele realmente mudou. Ou se vai duvidar de novo primeira vez que alguém plantar dúvida. 6 meses após nascimento de Helena, Rafael pediu para falar. Sério. Importante. Encontraram no parque, Helena dormindo no carrinho. E Rafael nervoso, de forma que Fernanda não tinha visto desde pedido de casamento original. Precisava te dizer algo, começou ele. Estou ouvindo. Últimos 6 meses, sendo pai de Helena, vendo você, pensando sobre tudo, percebi algo. Percebi que quero mais. Não apenas visitação, não apenas coparentalidade. Quero família. De verdade. Fernanda sentiu o coração acelerar. O que está dizendo? Estou dizendo que te amo. Ainda. Sempre. E sei que estraguei tudo. Sei que tenho trabalho longo pela frente para reconquistar confiança. Mas quero tentar. Se deixar, quero namorar de novo. Começar de novo. Do jeito certo dessa vez. Do jeito certo. Com confiança. Comunicação real. Sem deixar outros plantarem dúvidas. Com você como prioridade. Sempre. Fernanda queria dizer sim. Imediatamente. Mas havia ferida. Profunda. Que ainda não tinha curado completamente. Preciso de tempo, disse ela. Mais tempo. Para ter certeza que mudou. Que não vai me abandonar de novo. Quanto tempo precisar, vou esperar, vou provar todos os dias. Que mudei, que confio, que você e Helena são tudo. E ele provou, por mais 6 meses, visitando, ajudando, sendo presente. E aos poucos, Fernanda começou a acreditar. Realmente acreditar. 1 ano após nascimento de Helena, eles tentaram. Primeiro encontro real em 2 anos.
Jantar simples. Helena com a avó. Era estranho, nervoso, como adolescentes em primeiro encontro. Mas também havia familiaridade, história compartilhada e bebê que amavam. Senti sua falta, disse Rafael. Todos os dias, cada momento, mesmo quando estava vendo Helena, estava sentindo sua falta. Eu também senti, mesmo quando estava com raiva. Mesmo quando jurei que nunca perdoaria, ainda sentia sua falta. Então onde isso nos deixa? Nos deixa tentando, devagar, reconstruindo confiança, vendo se pode funcionar. E tentaram, por meses, encontros regulares, conversas honestas. E terapia de casal, insistência de Fernanda. Se vamos fazer isso, disse ela, fazemos direito, com ajuda profissional, trabalhando através de trauma. Concordo, completamente. Em terapia, verdades saíram, dores foram expressas, e lentamente, através de trabalho duro e honestidade brutal, começaram a curar. Você me machucou, disse Fernanda em sessão, de forma que nunca achei possível ser machucada, e parte de mim ainda tem medo, que vai acontecer de novo, que vai duvidar de novo. Entendo esse medo, respondeu Rafael, e não posso garantir que nunca vou cometer erro, mas posso garantir que nunca vou duvidar de você de novo. Nunca vou deixar outros plantarem dúvidas, porque aprendi da forma mais difícil o que perco quando faço isso. Mas como realmente sei, terapeuta interveio. Fernanda, confiança não é certeza, é escolha. Escolha de acreditar baseado em ações consistentes. E Rafael tem mostrado, por mais de ano, ações consistentes. Presença, confiabilidade, mudança. Então pergunta, não é, como sei com certeza. É, estou disposta a escolher confiar baseado em evidências que tenho. Fernanda pensou. E percebeu. Tinha evidências. 1 ano de comportamento consistente. 1 ano de Rafael sendo pai que prometeu ser. Parceiro que disse que seria. Estou disposta, disse ela finalmente. Estou disposta a escolher confiar. A tentar de novo. Realmente tentar. Rafael tinha lágrimas nos olhos. Não vou desperdiçar essa chance, prometo. 2 anos após o nascimento de Helena, 3 anos após a acusação devastadora no chá de bebê, eles se casaram, de novo. Ou, tecnicamente, pela primeira vez. Nunca tinham chegado a casar antes. Cerimônia pequena. Apenas família próxima. Sem drama. Sem 50 convidados. Apenas pessoas que realmente importavam. E Helena, agora com 2 anos, foi da minha. Vestido rosa, pétalas de rosa espalhando, sorrindo para a paz. Durante votos, Rafael disse, Fernanda, cometi pior erro da minha vida quando duvidei de você, quando te expulsei, quando não lutei por nós, e passei 2 anos provando para você e para mim que mudei, que confio, que te amo mais que meu próprio medo. E hoje prometo, nunca mais vai haver dúvida, nunca mais vou deixar que alguém plante veneno entre nós. Porque você é tudo, você e Helena, minha família, minha vida. Fernanda respondeu, Rafael, você me machucou, profundamente. E perdoar foi processo longo, doloroso. Mas aprendi que perdão não é esquecer, é escolher seguir em frente. E escolho você, não porque esqueci, mas porque vejo quem se tornou. E amo essa pessoa, e confio nessa pessoa. E quero construir vida com essa pessoa. Não teve olho seco na cerimônia. Vanessa não estava lá. Nunca seria. Tinha tentado contato algumas vezes, mensagens de desculpas, pedidos de perdão, mas Rafael havia mantido ordem de restrição. E Fernanda nunca quis vê-la. Ela destruiu quase tudo, disse Fernanda quando o assunto veio à tona. E não vou dar a ela satisfação de perdão. Algumas coisas são imperdoáveis. Concordo, disse Rafael. E agradeço todos os dias que não conseguiu destruir completamente, que você me deu chance de corrigir erro. 5 anos após o nascimento de Helena, eles tinham um 2º filho, menino, Miguel. E dessa vez, Rafael estava lá. Para cada consulta, cada ultrassom, cada momento. Não vou perder nada dessa vez, disse ele. Aprendi da forma mais difícil o que perco quando não estou presente. E estava presente, completamente, para Miguel, para Helena, para Fernanda.
10 anos após aquele dia terrível no chá de bebê, família estava jantando junta. Helena com 10 anos, Miguel com 5. E conversa virou para a história familiar. Como vocês se conheceram? Perguntou Helena. Fernanda e Rafael se entreolharam. Haviam decidido há muito tempo. Quando crianças perguntassem, contariam verdade. Versão apropriada para a idade. Mas verdade. Conhecemos e nos apaixonamos, começou Fernanda. Mas houve um momento difícil, quando eu estava grávida de você. Alguém mentiu para seu pai. Disse que você não era filha dele. Mas eu sou, protestou Helena. Você é, sempre foi. Mas papai acreditou na mentira, e isso nos separou por tempo. Helena olhou para Rafael. Você acreditou na mentira? Por quê? Rafael respirou fundo. Porque fui inseguro, e deixei que medo fosse maior que confiança. E cometi erro terrível, erro que machucou sua mãe profundamente. Mas vocês voltaram? Voltamos. Mas levou tempo, muito trabalho. E sua mãe foi incrivelmente generosa em me dar segunda chance. Helena pensou sobre isso. E a pessoa que mentiu? O que aconteceu com ela? Ela está fora de nossas vidas, permanentemente. Porque algumas ações têm consequências que não podem ser desfeitas. Boa, disse Helena decisivamente. Porque ninguém deveria mentir sobre família. Exatamente, concordou Fernanda. 15 anos após o chá de bebê, quando Helena estava com 15 e Miguel com 10, eles revisitaram a história de novo. Dessa vez, com mais detalhes, porque adolescentes mereciam verdade completa. Então vovó Vanessa mentiu sobre mamãe? Perguntou Helena. E você acreditou? Não chama ela de vovó, corrigiu Rafael. Ela não é nada para você. E sim, acreditei. Por insegurança, por manipulação, por fraqueza. Mas você corrigiu? Tentei. Sua mãe me deu chance de corrigir. Chance que não merecia, mas pela qual sou eternamente grato. Helena olhou para a mãe. Você realmente perdoou ele? Completamente? Fernanda pensou honestamente. Perdoei, mas não esqueci. E acho que é importante. Perdão não é amnésia. É a escolha de não deixar passado controlar presente. Seu pai mostrou por 15 anos que mudou, que confia, que é parceiro que prometeu ser. E isso conta. E se acontecer de novo? Se alguém mentir? Não vai acontecer, disse Rafael com convicção, porque aprendi. E porque agora, quando alguém tenta plantar dúvida, primeira coisa que faço é falar com sua mãe. Comunicar, verificar, não assumir. Comunicação é tudo, acrescentou Fernanda. E foi o que faltou primeira vez. Pequenas omissões viraram grandes suspeitas. Porque não conversamos abertamente. Agora conversamos. Sobre tudo. Miguel, com 10 anos, perguntou inocentemente. Então pessoas podem errar e ainda ser amadas? Os pais sorriram. Sim, disse Fernanda. Pessoas podem errar, até gravemente, e ainda merecer amor, se mostrarem realmente arrependimento, se mudarem, se trabalharem para corrigir. Mas nem todo mundo merece segunda chance, adicionou Rafael. Algumas pessoas, como Vanessa, fazem coisas por malícia, por ciúmes, e essas pessoas não merecem espaço em nossas vidas. E como sabe diferença? Perguntou Miguel. Ações, respondeu Fernanda. Palavras são fáceis, ações são prova. Seu pai passou anos mostrando através de ações que mudou, que era diferente. Isso que importa. 20 anos após o chá de bebê, quando Helena estava com 20 e noiva, ela veio aos pais com preocupação. Noivo tem ex que está, complicando coisas, plantando dúvidas, e não sei como lidar. Fernanda e Rafael se entreolharam. História repetindo. Conversa com ele, disse Fernanda imediatamente. Abertamente, sobre cada dúvida, cada preocupação. Não deixa festering. E não deixa terceiros destruírem o que vocês têm, adicionou Rafael. Se ele te ama, se vocês têm base sólida, ex não pode destruir. Só pode tentar. E falha se vocês comunicarem. E se ele duvidar? Como você duvidou? Rafael pegou mão da filha. Então você decide se erro é correcionável, se ele mostra remorso real, se está disposto a trabalhar, como fiz, e se não. Então você merece melhor, como sua mãe merecia melhor que homem que fui naquele momento. Mas você se tornou melhor. Me tornei, com ajuda, terapia, trabalho, e principalmente com sua mãe dando chance que não merecia.
Helena abraçou pais. Obrigada. Por serem exemplo. De que erros podem ser corrigidos. De que amor pode sobreviver traição de confiança. De que família pode ser construída até de começo quebrado. 25 anos após aquele dia devastador no chá de bebê, Fernanda e Rafael estavam em varanda vendo netos brincarem. Helena tinha 2 filhos. Miguel estava prestes a se casar. Você se arrepende? Perguntou Fernanda. Não pela primeira vez. De ter duvidado? De ter perdido aqueles 3 meses? Todos os dias, respondeu Rafael. Também não pela primeira vez. Mas também agradeço, porque erro me ensinou o que mais importa, e me fez ser pai e marido que não teria sido sem essa lição. Lição cara, a mais cara, mas necessária. E Helena? Ela cresceu sabendo que erros podem ser corrigidos, que pessoas podem mudar. Acho que é presente. De forma estranha. Presente embrulhado em trauma, observou Fernanda. Mas presente mesmo assim. Eles ficaram em silêncio, vendo netos, vendo vida que construíram. E entenderam, história deles não era perfeita. Tinha começado com amor, quase tinha terminado com traição de confiança. Mas tinha sobrevivido, porque Fernanda escolheu perdoar. Rafael escolheu mudar. E ambos escolheram, todos os dias, trabalhar por família que tinham. Valeu a pena? Perguntou Rafael. Dar segunda chance? Ou a parte de você que sempre vai me ver como o homem que te expulsou grávida? Fernanda pensou honestamente. A parte de mim que lembra, sempre vai lembrar. Dor daquele dia, humilhação, medo, mas a parte maior que vê 25 anos desde então, que vê pai que você é, marido que você é, avô que você é, e essa parte não se arrepende de nada, mesmo da dor, porque nos trouxe aqui, e aqui é bonito, imperfeito, mas bonito. Rafael a puxou para perto. Obrigado, por não desistir de nós, quando tinha todo o direito de desistir. Obrigado por valer a pena não desistir. E ali, 25 anos após erro quase fatal, eles entenderam. Amor não é sobre perfeição, é sobre escolha, sobre continuar quando seria mais fácil parar, sobre perdoar quando seria mais fácil guardar rancor, e sobre provar todos os dias que segunda chance foi merecida. Vanessa nunca voltou. Nunca foi perdoada, porque algumas ações são imperdoáveis. E ela teve que viver com isso, com o fato que destruiu quase tudo por ciúmes, que perdeu tudo por malícia. Mas Fernanda e Rafael, eles não apenas sobreviveram, prosperaram, construíram família linda de erro feio, e provaram que às vezes teste de DNA não revela apenas paternidade biológica, revela caráter, de quem acusa falsamente, de quem duvida injustamente e de quem perdoa generosamente. E no caso deles, revelou algo mais, que amor verdadeiro pode sobreviver até traição de confiança. Se ambas pessoas escolherem fazê-lo sobreviver, comenta aqui embaixo, segunda chance merecida, para que eu saiba que você chegou até o final desse vídeo e vou marcar seu comentário com um coração especial. E se a história de Fernanda e Rafael te emocionou, eu tenho outra ainda mais surpreendente para compartilhar com você. É só clicar no vídeo que está aparecendo agora na sua tela e eu te conto tudo. Um grande abraço e até a próxima história emocionante. Tchau, tchau.